Os principais desafios é reconhecer os sinais. Porque, assim, hoje em dia é muito difícil reconhecer o sinal de uma criança atípica para uma criança com birras. Ou seja, esses sinais são através de atrasos no desenvolvimento e também o comportamento atípico, que é onde a gente liga a questão da birra, que muitas vezes não é uma birra, e sim uma criança atípica tentando lidar com o seu emocional. O impacto na vida da criança atípica é muito grande. Por quê? Porque vem o atraso, afeta na aprendizagem, na socialização, afeta também a autonomia da criança. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto. E hoje eu vou entrevistar a nossa amiga Camila Thaís. Vamos falar sobre o diagnóstico tardio de crianças atípicas, né? Um assunto bastante importante, principalmente para as famílias. Olá Camila, tudo bem com você? Bom, gente, meu nome é Camila, sou pedagoga e estou terminando minha pós-graduação em neuropsicopedagogia. Atualmente, eu sou coordenadora e professora no Externato Santa Clara. Eu atuo na educação desde os meus 17 anos, comecei pelo IEL e assim continuei. Eu costumo muito dizer que eu não escolhi a pedagogia, ela que me escolheu, porque eu sempre fui fascinada pela área da psicologia. E aí, eu fui para São Paulo, iniciei psicologia, cursei lá 1 ano e meio, e aí, só que vim embora para cá. Quando cheguei aqui, não tinha psicologia no tempo que eu cheguei, que foi em 2017. E então eu procurei um curso que eu pudesse pegar as matérias e aproveitar quando um dia chegasse aqui em Caicó. Só que nesse meio termo, eu acabei me apaixonando pela pedagogia, que é onde hoje eu estou atuando. Porém, pretendo, quando terminar agora a minha pós-graduação, concluir a minha psicologia para juntar as duas, porque são duas áreas em que eu gosto muito. E hoje eu recebi esse convite de Anselmo, estou muito agradecida. Quero aqui dizer que estarei aqui para tirar as dúvidas e, como sempre, eu gosto de dizer a todo mundo que ser professor é aprender mais do que ensinar. Então, eu tenho certeza que hoje aqui todos nós vamos aprender juntos. Com certeza. Pessoal, estou meio perdido aqui na câmera, porque eu estou com um aplicativo novo, enfim, estou pelo celular, e de vez em quando eu estou levando para baixo aqui, enfim. Quais são os principais desafios enfrentados, né, por crianças atípicas quando o diagnóstico é tardio? Os principais desafios é reconhecer os sinais. Porque, assim, hoje em dia é muito difícil reconhecer o sinal de uma criança atípica para uma criança com birras. Ou seja, esses sinais são através de atrasos no desenvolvimento e também o comportamento atípico, que é onde a gente liga a questão da birra, que muitas vezes não é uma birra, e sim uma criança atípica tentando lidar com o seu emocional. Como o diagnóstico tardio pode afetar o desenvolvimento acadêmico, né, e social dessas crianças? O impacto na vida da criança atípica é muito grande. Por quê? Porque vem o atraso, afeta na aprendizagem, na socialização, afeta também a autonomia da criança e tem uma dificuldade imensa dela se adaptar ao ambiente. Ou seja, se adaptar numa escola, se adaptar com pessoas novas, porque nós sabemos que as crianças atípicas elas têm uma grande rejeição a mudanças de rotina. Então, tudo tem que ser muito bem explicado, muito bem detalhado para uma criança atípica, para que ela possa se adequar àquele ambiente. Por isso que esse diagnóstico tardio é tão ruim para essa criança, porque assim, ela não sabe o que ela está sentindo e o porquê ela está sentindo. É um misto de emoções, no qual vem dificultando ela tenta saber o que está acontecendo e ela não sabe. E muitas vezes é ruim para os pais,
é ruim para a escola, porque, assim, eu sempre digo que a família, ela tem que ter um elo muito grande com a escola, para que aquela criança possa caminhar. E quanto mais tardio for esse diagnóstico dessa criança, pior fica para a criança, pior fica para os pais, porque, assim, os pais muitas vezes acham que aquilo é uma birra, cede tudo que a criança está querendo, a escola fica fazendo de tudo para tentar ensinar aquela criança, sendo que uma criança, quando ela é diagnosticada, a escola, sabendo que ela tem um diagnóstico, a escola consegue uma forma de trabalhar aquela criança. Agora, se a criança não tem um diagnóstico, não tem como buscar uma forma de trabalhar com ela, porque fica todo mundo muito cego, sem saber por qual caminho recorrer. É verdade. Inclusive, muitas famílias, eu vejo assim, que elas não aceitam, né, ou não, enfim, minha criança não tem nada, por exemplo. Exato. Aquele medo, né, de descobrir alguma coisa, né? Sem falar que tem muitas famílias que dizem assim, não, porque o meu pai era assim, não, porque eu era assim quando eu era criança. Sempre tem. Não, ele não fala porque eu fui falar com 4 anos. Ele não faz porque eu fiz com 3 anos. E aí acaba judicando, porque alguns pais, eles acham que a criança faz aquilo porque alguém da família fez, ou fulano falou que outra pessoa foi assim, mas depois desenvolveu. E é procurar profissionais adequados para que aquilo seja descartado, para se realmente é algo genético, se realmente é algo que ele vai evoluir futuramente, e assim em diante. Agora, Camila, quais os sinais que pais e educadores devem observar, né, para identificar possíveis transtornos assim mais cedo? Bom, os principais sinais é a fala, a dificuldade motora, que é gigantesca. Tem também o problema de interação da criança com outras crianças, porque eles têm uma dificuldade imensa de socializar, e o comportamento repetitivo. Então, assim, muitas vezes eu vejo pessoas dizer, não, mas o meu filho não tem nada, ele é inteligente. O principal, assim, motivo das pessoas não entenderem que a criança atípica, ela tem uma inteligência incrível. Eu costumo muito dizer assim que a criança atípica, ela é uma obra de Deus, porque eles amam mais, eles conseguem demonstrar mais, e é tudo muito puro, tudo muito verdadeiro. E eles têm uma inteligência muito grande. Agora, sim, precisa-se de um acompanhamento bem cedo para que aquela criança se desenvolva. Ou seja, a criança está ali com 2 anos, não fala palavrinhas, porque existe a faixa etária para cada processo. E esse processo ele tem que ser seguido. Se você viu que a criança não está se desenvolvendo naquilo, procure uma ajuda profissional, porque é necessário. Que é como esse diagnóstico precoce ele pode influenciar positivamente no futuro dessas crianças. É incrível como uma criança, se você pegar uma criança sem ser diagnosticada e uma criança que é diagnosticada, dentro de uma escola, eu vou dar um dos exemplos, o quão assim, bom para os profissionais da escola, o professor, porque a gente consegue ter uma luz de como trabalhar com aquela criança. Porque uma coisa é eu ter uma criança que não tem um diagnóstico, que tem birras, que não quer realizar as tarefas, que já procurei várias formas de trabalhar o pedagógico com ela e não consigo encontrar. E uma coisa é eu ter uma criança com diagnóstico. Por quê? Porque aí eu vou fazer pesquisas com base no diagnóstico dela e como que eu posso ensinar aquela criança para que ela possa se desenvolver. Então, assim, facilita muito demais na interação da criança, fortalece ela para que ela possa ter uma socialização melhor, uma interação social melhor. A criança em si, ela tem uma mudança gigantesca, porque acaba que ajudando muito a ela. E, gente, eu não falo somente de criança, porque hoje em dia
tem muitos adultos descobrindo diagnósticos. Tem muitos adultos aí que hoje estão percebendo que tem TDAH, que é autista, que tem algum tipo de transtorno. E, assim, são transtornos em que a cada dia aparece uma coisa nova. E é super importante a gente saber, a gente tá por dentro dessas informações. Inclusive, Anselmo, eu estava esses dias em um posto de saúde e eu achei incrível como as pessoas, a maioria das pessoas, elas são desinformadas. Eu explicando para a mãe de uma criança que eu vi lá, e ela dizendo a mim que achava que ele era autista, mas ele não era autista porque ele era muito inteligente. E aí eu fui explicar, eu disse, olha, mãe, mas uma criança autista, ela tem uma inteligência perfeita. Se ela for bem acompanhada, se colocar uma criança normal e uma criança autista bem acompanhada, ela tira de letra. Ela está à frente, porque ela foi trabalhada para conseguir manobrar as suas emoções, para conseguir se desenvolver melhor. Então, a gente tem muitas crianças autistas com altas habilidades. Então, assim, eu achei engraçado porque ela não sabia dos acompanhamentos que ela pode fazer, dos direitos da criança autista. Tipo, ela não sabia que ir num cinema, se a criança tiver a carteirinha, a criança entra gratuitamente com acompanhante. Então, assim, o maior problema da sociedade hoje em dia é porque eles não fazem um acompanhamento, não estudam, não procuram, não pesquisam, porque, assim, a internet está aí, ela mostra tudo. Ela mostra todas as informações para que a gente saiba. Então, só é procurar lá direitos de uma criança autista, direitos de uma criança atípica, que lá você vai encontrar todos os direitos. O direito de na escola a criança ter uma cuidadora, direito da criança ter um espaço livre em alguns ambientes. Então, são vários direitos em que as pessoas não reconhecem, e aí acaba que prejudicando aquela criança. Eu assisti esses dias uma adulta que ela é autista, e ela disse que foi muito libertador para ela saber que era autista. Por quê? Porque ela não entendia o porquê que ela tinha as crises dela. E aí ela achava que era ansiedade, porque liga muito à ansiedade. E ela, por ela já ser adulta e ela fazer um acompanhamento adequado, ela sabe diferenciar. Então, ela já é casada, tem filhos, e ela fala na live dela que quando vai ter as crises, ela já avisa ao marido dela que vai ter uma crise. Ele pega as crianças e vai brincar e deixa ela isolada, sozinha, porque a criança, quando ela está tendo uma crise, ela não quer ninguém em cima dela, ela não quer ninguém ali falando o que ela não quer ouvir, porque aquele momento é um momento dela em que ela está sentindo muito. E eu gosto sempre de explicar nas aulas, quando a gente vai para algum evento, de uma forma que as crianças entendam. Por exemplo, a gente tem lá na escola que eu trabalho algumas crianças que são autistas, que são diagnosticadas, que não gostam de barulho. Então, sempre que a gente vai para uma salinha em que fica todos juntos, que eles começam a fazer barulho, eu explico, gente, olhe, hoje o coleguinha está aqui, aí eu queria que vocês fizessem um pouquinho de silêncio, aí vou explicando a eles, olha, vocês estão ouvindo, eu boto um barulho alto antes dele entrar e digo, tá alto, aí todo mundo fala, tá. Então, é desse jeito que ele escuta, no ouvidinho dele dói. Por quê? Porque é interessante a gente explicar às crianças. Então, assim, hoje, na turminha dele, eles são super mega compreensíveis, porque eles entendem o porquê que não pode fazer aquele barulho, o porquê, tudo isso tem que ser explicado para as crianças, para o meio em que a criança convive. Certo que uma criança autista não quer dizer que ela aqui vai ter prioridade em tudo. Não, ela é uma criança normal, mas que a gente vai ter que trabalhar de uma forma coletiva. Entendeu? Então, assim, as crianças lá, pega ele, sai andando, segura na mão dele, vai andar com ele, quando tá muito barulho. É incrível que elas mesmas dizem, olha, tá muito barulho aqui, o coleguinha não vai ficar doendo o ouvidinho dele. Por quê? Porque são coisas que a gente ensina. Inclusive, Camila, você citou essa questão dos direitos dos autistas, e nós temos aqui no nosso canal um vídeo que entrevistou uma advogada, não lembro o nome agora, peço até perdão, mas de São Paulo, ela fala dos direitos dos autistas no Brasil, né? O que a gente precisa saber. No final da live, eu vou deixar o link aqui para quem quiser assistir, né?
E eu acho também que eu tenho alguma coisa de TDAH, de autismo, enfim, eu também vou ter que me investigar. Me expandir muito. Você tem alguma coisa? Que estratégias, né, podem ser adotadas para sensibilizar a sociedade sobre a importância desse diagnóstico precoce? Pronto. As estratégias, gente, é muito importante entender que uma criança, ela necessita desse acompanhamento cedo para que ela possa saber lidar com o mundo. Ou seja, uma criança, ela não entende muitas coisas do mundo. E se a gente não trabalhar, não estimular ela para que ela possa entender isso, ela vai crescer uma adulta na qual não entende sobre o mundo. Já uma criança muito bem trabalhada, ela acaba que tendo essa visão, esse olhar, por exemplo. Hoje, se eu pegar uma criança que tenha um transtorno X, certo? E ela for acompanhada com profissionais adequados. Não esqueçam disso. Os profissionais, eles têm que ser adequados. Se ela for acompanhada, ela vai ter grandes habilidades. Dificilmente a gente acha crianças com adultos com algum tipo de transtorno que não esteja. Olha, a gente vê muitos médicos, a gente vê muitos profissionais excelentes que têm esse transtorno. Eu, quando eu iniciei neuropsicopedagogia, o primeiro professor da gente era um professor de psicologia que, inclusive, tinha TDAH. Aí o professor tem TDAH, e aí eu ficava querendo saber como ele fazia, como ele reagia. Eu sei que do meio para o fim das aulas, eu já estava achando que eu também tinha TDAH, que inclusive eu digo muito, eu acho que eu vou investigar também, viu, Anselmo? Para ver se não tem alguma coisa aí. Mas, assim, é muito importante que busque esse acompanhamento cedo, porque para a criança ela socializar melhor, para que ela possa ter uma visão. Eu vejo muitas mães que tinham a mente fechada, e que, assim, hoje elas dizem, os relatos delas olha, hoje eu tenho outra visão, hoje o meu filho é outro. Então, assim, é muito gratificante ouvir isso, mas eu fico mais feliz ainda pela questão da criança, porque ela evolui de uma forma. Inclusive, vou dar até aqui um relato de. Esses dias eu fiz lá na escola um estágio da faculdade, onde a gente juntou todas as mães das crianças atípicas, que inclusive eu recomendo para todas as escolas fazerem isso, ter reuniões, ter momentos para as mães atípicas, porque a gente fala muito em cuidar da criança atípica, mas e quem cuida da pessoa que está cuidando? Então, essa pessoa também precisa desse cuidado. E aí a escola é um local onde pode fazer esse trabalho, até porque a escola tem uma equipe multidisciplinar onde trabalha aquela criança e pode-se também fazer reuniões de momento certo que ali não vai resolver o problema. Mas, assim, eu posso comprovar que você sai, assim, mais leve de lá, porque você vai perceber que não é uma luta que só você enfrenta, é uma luta que várias outras pessoas enfrentam. E uma mãe, ela relatou que o filho dela estava... ela sempre pedia para ele dizer, eu te amo. Ela sempre pedia, ele nunca dizia. Aí um dia ela pegou e ia passando e a igreja estava aberta. E ele ouviu o som, e ele gosta muito de música. E aí ele pediu para entrar lá e ela foi. Quando chegou lá, ele fechou os olhinhos, aí ficou ouvindo o toque da música, olhou para ela e disse, mamãe, eu te amo. E aí ela disse assim, eu fiquei tão feliz. E depois ela disse a frase seguinte, eu sei que isso é uma besteira. Só que assim, gente, não é uma besteira, porque eu, como professora, que vejo a evolução de cada criança, às vezes uma coisinha mínima. Uma vez um aluno chamou o meu nome e eu fiquei tão feliz, que o povo ficava olhando assim para mim, dizendo, minha Nossa Senhora, só porque chamou o nome. Porque a gente sabe o salto que é aquilo. Então, assim, é incrível outros pais ouvirem isso. Por quê? Porque às vezes tem um pai que já está lá em cima, que a criança já consegue falar, já consegue se desenvolver com o mundo. E aí tem aquele que está começando. Só que aquele que está lá em cima passou por todo esse processo.
E aí aquele que está lá em cima vai fazer o quê? Vem aqui e diz, olha, não se preocupe, eu passei por esse processo e o seu filho vai chegar aqui. E é isso que as pessoas precisam entender. Uma criança atípica não é uma criança onde não vai conviver no mundo. Muito diferente. Essa criança, ela tem tudo para se desenvolver no mundo, ela tem tudo para ser um profissional excelente. Agora, sim, ela precisa de pais que tenham a mente aberta para que trabalhe isso nelas, para que procure profissionais bons para poder fazer o acompanhamento correto, para que quando ela estiver na vida adulta dela, ela saiba lidar com o mundo. Eu percebo que a sociedade vê a criança atípica como uma doença. E não é uma doença. Gente, é incrível o quanto eles amam, o quanto eles são verdadeiros. Lidar com essas crianças é assim, é sensacional. Por isso que eu digo que eu quero terminar a minha faculdade de psicologia para que eu possa conciliar os dois, porque eu gosto muito. E uma das coisas que eu sempre gosto de estar relatando é que essas crianças, elas gostam muito de ser trabalhada no lúdico. E eu sou extremamente fascinada pelo lúdico dentro da escola. Eu gosto muito de inventar as coisas. Inclusive, tem muitas mães que dizem que é Camila e suas invenções. Mas eu acho assim que uma das melhores formas de se ensinar uma criança é brincando. Porque se... Vamos tirar por nós adultos. Se hoje você for para a escola e lá todo escrever, no outro dia escrever, no terceiro dia você já não aguenta mais nem olhar para a cara do professor. É verdade. Agora, se hoje você for para a escola, tiver uma dinâmica, amanhã você já diz, eita, será que é o que hoje? Aí amanhã ele vai lá, incentiva com mais alguma coisa. No terceiro dia, você já, às vezes você quer faltar por alguma coisa da vida, a correria, mas aí só de saber que é aquele professor X, você não falta. Então é isso que eu tento muito dizer, porque a criança típica, ela tem essa necessidade de aprender com essa questão da ludicidade. Dificilmente a gente consegue ensinar uma criança típica com o papel e o lápis. Elas só aprendem na brincadeira. Por quê? Porque enquanto elas estão brincando, eu, como professora, estou ali procurando onde é que eu posso trabalhar o pedagógico com ela. Camila, agora quais são os principais mitos, né, ou equívocos, enfim, como você quiser, sobre o diagnóstico tardio que precisam ser desmistificados? Minha família era desse jeito. Minha mãe é desse jeito. Gente, ou então, não, quando eu era criança, eu não falava, não, vim falar com 10 anos. Não, quando eu era criança. Gente, tem que parar com isso. Porque, assim, mesmo que você tenha sido assim na sua infância, a gente tem que parar porque a gente está num mundo diferente. Hoje não é o mesmo de há 10 anos atrás. Quando eu fui criança, eu corria na areia. Se você pegar uma criança hoje, a criança tem nojo de areia. Os meus joelhos é todo machucado de queda. Hoje em dia, os pais vão andando assim, ó, a criança vai andando e o pai vai segurando para que a criança não caia. Então, a gente tem que ver isso, tem que ter um olhar para isso. A gente tem que entender que não é porque eu fui assim que o meu filho é a mesma forma de um sonho. Não, quando eu fui adolescente, eu era doido para ser advogada. Aí meu filho vai ser. Esse é o seu sonho. O do seu filho, ele tem que escolher o sonho dele. Então, assim é com essas crianças atípicas. Eu acho que o maior, assim, uma das coisas mais absurdas que a gente escuta dentro da escola é essa questão de eu era assim, o bisavô era, fulano era. Procure esse profissional. Se o profissional descartar, aí... É a síndrome de Gabriel, né? Desse jeito. É a síndrome de Gabriel, né? Eu nasci assim. Exatamente. Agora, a próxima pergunta, Camila, estamos chegando já quase ao final da nossa live, é como as famílias elas podem lidar, né, com esse impacto emocional de um diagnóstico tardio em crianças atípicas?
Bom, gente, em primeiro lugar, eu acho que o certo é, assim, a sociedade acolher. Eu ouvi um relato que eu fiquei bem triste, porque um pai relatou o seguinte, que dentro da própria família existe o preconceito. Ele aceitava que a criança tinha algo e ele queria buscar, mas a família não aceitava. E ocorre muito isso. Então, assim, ao invés de você ver, por exemplo, a mãe olha lá e diz, mulher, eu acho, olha, todas as vezes que chega uma mãe que me diz assim, mulher, Camila, fulano disse que meu filho era autista. Mulher, mas ele não, porque ele é tão inteligente. Mesmo que eu não veja nenhum, nada assim que tenha a ver, eu sempre digo, mulher, mas procure um profissional, porque, assim, o certo é você procurar um profissional para você descartar. Então, assim, eu aconselho que a sociedade abrace as pessoas para que elas possam entender que elas não são pessoas de outro mundo, porque os pais atípicos, eles têm esse sentimento de que são pessoas de outro mundo pelo filho. Então, muitas vezes, eles não aceitam pela sociedade, porque a sociedade é preconceituosa. Isso. Então, a sociedade ela não aceita, ela muitas vezes a sociedade diz, pronto, eu já ouvi muito que esse negócio antigamente não existia. Hoje em dia é isso, é aquilo. Gente, mas os tempos mudaram, a gente tem muita tecnologia, tem telas que está prejudicando muito as crianças atualmente. Então, assim, é isso que a gente precisa ver. Na minha infância, eu não tinha celular. Hoje em dia, uma criança de 2 anos já tem um celular. Então, é isso que a gente precisa ter um olhar voltado para isso, para que a gente possa acolher. Essas famílias, elas precisam ser acolhidas pela escola, pela sociedade, por todas as pessoas do mundo, porque muitas vezes os pais eles ficam apreensivos de levar e ter uma barreira, porque existe uma barreira, que é essa barreira que precisa ser quebrada. Com certeza. Camila, agradecer a sua participação aqui, foi bem rápida a nossa live. Isso aí foi um prazer imenso tê-la aqui no nosso humilde canal. Pedir desculpa por algum transtorno, né? Essa questão de deixar você falando Não. sozinho enquanto colocava o cabo do notebook, é porque fui bastante corrido, né, como eu falei, montando aqui o cenário, enfim, faltou algumas coisinhas. Mas o que mais importante que houve aqui é a questão do assunto, né? Que a gente conseguiu levar para as pessoas. Esse vídeo vai ficar gravado, essa live, na verdade. Mas também vamos fazer um corte, vamos deixar aqui. Quem quiser comentar, deixar algum elogio, alguma pergunta, dúvida, enfim, pode ficar à vontade. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveite, já se inscreve, deixa o like. Mas eu gostaria de deixar o espaço aberto, Camila, para as suas considerações finais. Dizer algo que eu não te perguntei, deixar suas redes sociais, pode ficar à vontade. Ótimo. Bom, eu queria primeiramente lembrar a todos vocês que é importantíssimo buscar ajuda para que a criança ela possa se desenvolver e ter uma vida adulta saudável. Quero que vocês todos trabalhem também um pouco a inclusão, de saber que essas crianças são crianças normais, não são crianças de outro mundo, são crianças que sim, a gente pode trabalhar elas, que elas podem sim desenvolver e virar adultos extraordinários. Hoje, assim, eu gosto muito dessa área e eu acho que uma criança que faz um acompanhamento certo, que faz um acompanhamento correto com todos os profissionais, ela é uma criança que ela evolui muito. E eu só desejo isso, que todos os pais tenham a mente aberta e os que não tenham, que possam encontrar pessoas na vida delas que possa trabalhar essa questão de abrir mais a mente para entender que não é uma doença. Uma criança atípica não é uma criança que vai lá no médico, o médico vai passar o remédio e ele vai ter cura. É um processo. A criança hoje vai ao médico, vai ao profissional. Ai, mas eu levo ele já faz 1 ano para todos os profissionais e não vi evoluir em nada. Gente, é processo. Tem crianças que evoluem mais rápido e tem crianças que vai evoluindo. Agora, faça o seguinte, note a criança que iniciou, como ela iniciou, quem ela era, e veja cada coisa que ela progrediu. Porque ela vai regredir em algumas coisas, vai.
assim como na vida. A gente evolui muito, mas em muitas coisas a gente regride, nem por isso a gente pode parar. E então é isso, no mais é isso. Eu espero que eu tenha respondido. E qualquer coisinha, se não tiver respondido, pode ir no meu Instagram, Tia Camila, que eu respondo tudo, tá bom? Inclusive, a gente vai deixar aqui os links, né, do Instagram, na verdade, o link, né, do Instagram da Camila, para que vocês possam segui-la e tirar suas dúvidas também, né? Como ela mesma disse, se não respondeu aqui, mas no Instagram pode responder. Muito obrigado, Camila, mais uma vez, e até o próximo vídeo, né? Eu que agradeço. Até. Tchau. Tchau, obrigada. Eu que agradeço. Tchau. É isso aí, pessoal. Como vocês acabam de assistir, né, a nossa live, um pouco tumultuada devido ao apresentador não ter tido tempo de se organizar, né? Foi muito, muito em cima. Mas eu estou muito feliz, gostaria de... não sei se eu estou transbordando isso aqui para vocês, mas estou muito feliz com a montagem do meu cenário, né? O meu sonhado cenário, que eu diria até mais de ano, né? Que eu tento fazer, mas chegou a oportunidade. Tá um começo aqui ainda, vou, né, fazer algumas mudanças aqui, colocar algumas luzes, algumas coisas, mas para a nossa live de hoje não deu tempo, mas a nossa próxima live, nosso próximo vídeo já vai estar tudo como eu desejo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita, deixa seu comentário, sua dúvida aqui no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Por que se inscrever no nosso canal? Porque ele é um canal, né, de muita importância, né, de utilidade pública, tem muitos vídeos interessantes com diversos profissionais de diversos assuntos diferentes, desde educação, cultura, lazer, saúde, música, enfim. Temos muita coisa boa nesse canal. Aproveito mais uma vez para pedir às pessoas que não são inscritas, né, que mais de 90% dos que me assistem não são inscritos, façam isso comigo. Se inscreva no nosso canal para dar aquela força. Deixe seu comentário e até a nossa próxima live ou até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez para quem está aqui e até o próximo vídeo. Anselmo Santana, por dentro do assunto.